Janeiro, para você, Peixes, é muito mais do que apenas o início de um novo ano. É um momento em que o próprio destino começa a falar diretamente com você. Você, que sempre sente muito mais do que os olhos podem ver, que pressente as mudanças não quando elas acontecem, mas muito, muito antes de começarem a tomar forma. Essa sensação de que janeiro reserva algo especial para você não surgiu com a virada da página. Ela apareceu dentro de você muito antes que as palavras pudessem ser formuladas para descrevê-la. Isso não é ansiedade, nem apenas um desejo por um milagre. É um conhecimento profundo e interior de que algo profundamente importante se concretizou dentro de você. Este é um janeiro decisivo, mas não um de eventos dramáticos ou convulsões externas. Ele começa silenciosamente, quase imperceptivelmente. No entanto, são justamente esses tipos de começos suaves que transformam uma vida em sua essência. Este é o mês em que o velho roteiro simplesmente para de funcionar. Não porque você decidiu mudar tudo, mas porque não consegue mais viver de acordo com os antigos hábitos. Você entra neste período carregando um certo cansaço acumulado, sim, mas também com uma riqueza de experiência interior. Tudo o que você viveu até agora não desapareceu. Pelo contrário, se reuniu dentro de você, transformando-se em uma clareza nova e profunda. E, em certo ponto, você de repente entende: não pode mais continuar assim. Não por dor, mas por uma honestidade recém-descoberta consigo mesmo. Este janeiro parece lhe fazer uma pergunta essencial, Peixes. Não em voz alta, mas no silêncio da sua alma. Você está pronto para escolher a si mesmo, mesmo que pareça estranho. E você não responde imediatamente. Você sente. Você escuta profundamente. Você vive com essa pergunta no seu corpo, no seu coração, na quietude. E é nesse processo que uma mudança crucial começa. É muito importante notar que, em janeiro, você para de correr. A sensação de que precisa provar algo urgentemente ou cumprir algum prazo invisível simplesmente desaparece. Em seu lugar, surge uma desaceleração interna. É como se a própria vida estivesse deliberadamente diminuindo o ritmo para que você finalmente possa ouvir a sua verdadeira voz. O destino deste mês reside em como ele transforma a sua bússola interna. Você começa a reagir de forma diferente, a sentir de forma diferente, a fazer escolhas a partir de uma perspectiva diferente. Onde antes havia paciência, surge agora um limite saudável. Onde havia esperança depositada nos outros, emerge uma confiança firme em si mesmo. Janeiro não exige de você passos corajosos e ousados. Pede apenas honestidade. É como se uma voz suave sussurrasse: você não precisa mais carregar o que há muito se tornou pesado. Não porque você seja fraco, mas porque você o superou. Neste mês, memórias podem vir à tona, pensamentos do passado, antigas emoções podem retornar. Mas elas não vêm para feri-lo novamente. Elas chegam para que você possa libertá-las, finalmente e completamente. Janeiro oferece a você a profunda oportunidade de fechar aquelas portas internas que permaneceram entreabertas por tempo demais. E quando isso acontece, uma leveza estranha e bela o preenche. Não uma euforia vertiginosa, mas uma calma profunda e constante. É como se um espaço estivesse sendo aberto dentro de você, criando espaço para um novo tipo de vida. Não uma vida barulhenta ou ostentosa, mas uma vida verdadeira e autêntica. Este é apenas o começo de uma jornada decisiva. Janeiro não revela todas as cartas de uma vez, apenas muda a sua direção. E, no entanto, essa mudança de direção determina tudo o que virá a seguir. Então, o que exatamente começa a mudar para você neste mês de janeiro? E por que esse processo agora é imparável? A transformação que janeiro inicia para você, Peixes, começa de dentro. É crucial entender isso desde o início. Superficialmente, tudo pode parecer quase igual. As mesmas pessoas, as mesmas rotinas, o mesmo ritmo dos dias. Mas, por dentro, uma reestruturação silenciosa está acontecendo. Uma que, com o tempo, remodelará tudo. A primeira coisa que você pode começar a sentir é uma sensação de inadequação. O que você antes conseguia tolerar de repente não se encaixa mais em você. Não de forma brusca, sem explosões, mas com uma certeza cristalina. Surge um sentimento: isso não é mais para mim. Não porque seja ruim, mas porque eu evoluí além disso. Isso afeta tudo. Relacionamentos,
hábitos, seu estilo de vida, até mesmo os pensamentos que você tem sobre si mesmo. Você pode se dar conta de que não tem mais vontade de voltar às conversas antigas, aos papéis antigos, às explicações antigas. Você se sente preso no que antes parecia normal. Sua relação com a responsabilidade começa a mudar. Você para de carregar o que pertence aos outros. Não por egoísmo, mas por uma compreensão profunda dos seus próprios limites. Você começa a sentir, com uma precisão renovada, onde termina a sua zona de responsabilidade e onde começa a do outro. E essa sensação se torna muito nítida. Fundamentalmente, esse processo é irreversível. Não porque você não possa voltar atrás, mas porque você não quer mais. Os velhos padrões perdem o encanto. Mesmo que fossem familiares e seguros, eles não lhe dão mais a sensação de estar verdadeiramente vivo. Você começa a se ouvir de forma diferente. Sua intuição deixa de ser um ruído de fundo para se tornar seu guia principal. Você confia nas suas primeiras impressões. Se surge uma tensão interna, você não a ignora mais. Se uma sensação de calor aparece, você se permite ir em direção a ela sem precisar explicar. Janeiro dissolve suavemente as ilusões. Não de forma cruel ou dolorosa, mas com calma. O que se mantinha unido apenas pela esperança começa a se dissipar. O que não tinha futuro para de fingir ser possível. E nisso, há um imenso alívio. Sua relação com o tempo também muda. Você para de se apressar. A sensação de estar sempre atrasado para a sua própria vida começa a desaparecer. Você começa a perceber que tudo acontece exatamente quando deve acontecer, e isso alivia uma enorme pressão interna. Momentos de solidão podem surgir neste mês, mas é um tipo diferente de solidão, não vazia ou fria. É um espaço sagrado onde você finalmente consegue se ouvir sem o ruído externo. Um espaço onde você consegue entender o que realmente deseja para o futuro. A natureza decisiva de janeiro é que ele te conecta a uma frequência diferente. Você não está mais vivendo em modo de sobrevivência. Você começa a viver em sintonia consigo mesmo. E mesmo que o caminho à frente ainda não esteja totalmente visível, você sabe com certeza que não vai voltar atrás. Este mês não exige ação. Ele pede a sua presença, que você seja honesto consigo mesmo, que não fuja dos seus sentimentos, que não sufoque a sua intuição. Tudo mais começará a se organizar em torno desse novo centro. Essa escolha interna que você faz, quase imperceptível, acaba definindo todo o seu ano. Em janeiro, você não toma decisões no papel. Você não estabelece metas rígidas nem elabora listas intermináveis. Sua escolha acontece de outra forma, no nível da concordância ou discordância interna. É um processo sutil, mas acaba sendo o mais decisivo de todos. Você começa a sentir que não pode mais se contentar com nada menos do que aquilo que lhe traz um sim interior. Isso se aplica não apenas aos relacionamentos, mas também ao trabalho, à comunicação e até mesmo às suas visões de futuro. De repente, você entende. Se não há ressonância interna, a resposta é não. E mesmo que sua mente lógica tente argumentar o contrário, essa escolha não precisa de explicação para o mundo exterior. Pode passar completamente despercebida pelos outros, mas, por dentro, a sensação é de libertação. É como se você tivesse parado de viver por inércia e, pela primeira vez em muito tempo, tivesse escolhido a si mesmo. Janeiro lhe dá permissão para parar de dar desculpas. Você não sente mais a necessidade de explicar por que precisa de espaço, porque desacelerar é importante, porque não está disposto a ir aonde não há calor genuíno. Você simplesmente sente e segue esse sentimento. É fundamental entender que essa escolha não te torna insensível. Pelo contrário, ela te reconecta com a sua essência. Porque a verdadeira essência só é possível quando existem limites claros. Quando você não tem mais medo da perda, você para de se apegar. Este mês, um momento de despedida interna pode ocorrer. Não necessariamente com pessoas. Às vezes, é uma despedida de uma versão antiga de si mesmo. Da parte que perseverou, teve esperança e esperou que as coisas mudassem por si mesmas. Você se desapega desse papel sem julgamento, apenas com gratidão. É nesse exato momento que surge um sentimento de maturidade. Não uma maturidade fria ou rígida, mas uma maturidade calma e centrada. Você para de buscar confirmação externa do seu valor. Você o conhece por dentro. E esse conhecimento não depende mais de circunstâncias externas.
Janeiro parece te ensinar uma habilidade vital. Não se traia nas pequenas coisas. E cada pequeno ato de honestidade consigo mesmo fortalece seu núcleo interior. Você não está fazendo movimentos bruscos, mas também não está mais indo contra a sua própria natureza. Essa escolha interna começa a influenciar tudo. As pessoas começam a sentir a mudança. Algumas podem se aproximar, enquanto outras podem se afastar naturalmente. Mas tudo isso acontece sem esforço, sem luta, porque você não está mais carregando o que não lhe pertence. O destino de Janeiro reside precisamente nessa mudança interna silenciosa, porém definitiva, quando a vida não mudou externamente, mas a decisão de viver de forma diferente já foi tomada internamente. E depois dessa escolha, o ano se desenrola de uma maneira completamente nova. Como seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor mudam neste mês de janeiro, e porque as pessoas começam a reagir de forma diferente. Você pode notar algo estranho, mas perfeitamente compreensível. As pessoas começam a se comportar de maneira diferente perto de você. Não porque você esteja mudando algo conscientemente, mas porque seu estado interno está se transformando. E o mundo, especialmente as pessoas, sempre percebe isso em um nível energético. Você deixa de ser tão complacente. Não de forma abrupta ou ostensiva, mas naturalmente. Você não se ajusta mais automaticamente, não tenta adivinhar as expectativas dos outros nem assume o peso emocional extra deles. E as pessoas ao seu redor percebem isso imediatamente. Algumas responderão com carinho. Essas pessoas sentem que se tornou mais calmo, mais honesto e mais profundo estar perto de você. Os relacionamentos com elas começam a se equilibrar, tornando-se mais simples e claros. A necessidade de se explicar desaparece. Há uma sensação de finalmente ser visto por quem você realmente é. Outras, no entanto, podem começar a se distanciar. Não por causa de conflitos, mas porque não podem mais contar com sua antiga disposição para perseverar, apaziguar os ânimos ou resgatar. Isso pode ser surpreendente, mas não é uma perda. É uma seleção natural que ocorre quando você para de viver a partir de um lugar de autossacrifício. Seu tom de comunicação muda. Você fala menos, mas com mais precisão. Você não se sente mais compelido a justificar, provar ou discutir apenas para manter a paz. E, de repente, você pode perceber que os outros o ouvem com mais atenção, porque suas palavras agora carregam um peso interior. É tão importante que você não se sente mais obrigado a ser o apoio emocional de todos. Você continua sendo a pessoa sensível e afetuosa que você é, mas agora escolhe a quem e o quanto se doa. E isso restaura o respeito, inclusive o seu próprio respeito. Relacionamentos que se mantinham unidos apenas pela sua paciência podem começar a se desfazer por conta própria. Some drama, some longas eplitzes. Simplesmente porque a antiga base desaparece e, simultaneamente, novas conexões começam a se formar, calmas, igualitárias e livres de pressão. Janeiro lhe ensina uma lição vital. A proximidade é possível sem autossacrifício. E quando você para de se sacrificar, apenas aqueles que sabem como estar presentes para você de forma genuína permanecem ao seu lado. Mesmo dentro da dinâmica familiar, mudanças sutis podem ocorrer. Você reage menos às provocações, recusa-se a ser arrastado para padrões antigos, e isso gradualmente transforma toda a dinâmica. As pessoas se adaptam ao seu novo ritmo ou se afastam. A natureza crucial deste período é que você começa a se cercar de um espaço onde pode respirar, onde não precisa ser bom à custa de si mesmo, onde pode simplesmente estar vivo. É por isso que janeiro se torna um mês em que seu círculo social se torna naturalmente mais claro. Não porque você esteja afastando alguém, mas porque você não está mais se apegando ao que deveria ter ido embora há muito tempo. Como sua energia e finanças começam a se equilibrar, trazendo uma sensação de firmeza sob seus pés. Em janeiro, você pode começar a perceber que a fadiga não é mais tão avassaladora. Ela ainda pode vir em ondas, mas não preenche mais cada canto do seu ser. Surgem dias em que você tem energia, não para grandes feitos, mas simplesmente para viver. E este é um sinal muito significativo. Sua energia para de se perder em áreas sem retorno. Quando você para de se sobrecarregar emocionalmente, o lado material da vida também começa a se equilibrar gradualmente. Nem sempre imediatamente na forma de grandes somas, mas como uma crescente sensação de estabilidade e clareza.
Você começa a perceber melhor onde é sábio investir seus recursos e onde não é. Decisões impulsivas, nascidas da ansiedade ou do desejo de preencher um vazio interior, começam a desaparecer. Janeiro lhe ensina uma nova relação com o dinheiro, uma livre de medo e extremos. Você não vê mais as finanças apenas como uma fonte de tensão constante. O dinheiro se torna uma ferramenta, não uma medida do seu valor. E isso libera um bloqueio interno que há muito tempo impedia o fluxo livre. Você pode ter a sensação de que a vida começa a te apoiar de pequenas maneiras. As pessoas certas aparecem, ofertas oportunas surgem, soluções aparecem sem esforço. Isso não é mera coincidência. É o resultado de você não estar mais tentando carregar tudo sozinho. E o mais importante, junto com esse equilíbrio de energia, vem a sensação de ter um chão firme sob os pés, uma base interna, mesmo que ainda não externa. Você começa a sentir, mesmo que nem tudo esteja claro, eu vou lidar com isso. Não estou mais à beira do abismo, estou no processo. As questões financeiras são resolvidas com mais calma neste janeiro, pois você não se apressa nem tenta resolver tudo com urgência. Você age passo a passo, e é essa abordagem que traz resultados, melhorias pequenas, porém constantes. Sua atitude em relação ao trabalho ou ao propósito de vida também muda. Você para de aceitar o que te desvaloriza. Torna-se importante sentir significado, não apenas sobreviver. E quando essa condição interna se estabelece, as circunstâncias começam a se ajustar para acomodá-la. Sua energia retorna não em uma corrida frenética, mas suavemente, e se torna verdadeiramente sua. Não emprestada, não forçada. É a energia que te sustenta, em vez de te esgotar. E é sobre essa energia que seu futuro será construído. Janeiro te mostra: a paz é possível sem tensão constante. O dinheiro pode fluir sem estar atrelado ao medo. A energia pode ser estável se você permanecer fiel a si mesmo. E essa compreensão se torna a base para todo o seu ano. Como seu corpo começa a se restaurar e porque a saúde deixa de ser uma fonte de ansiedade. Seu corpo sempre foi um indicador sensível do seu mundo interior. Era o primeiro a reagir ao estresse, às palavras não ditas, às emoções reprimidas. E por muito tempo, você pode ter ignorado muitos desses sinais porque sentia que precisava continuar. Descansarei depois. Você pode ter dito a si mesmo. Janeiro muda essa relação. Você começa a ouvir seu corpo, não apenas a suportá-lo. Essa mudança acontece não pelo medo, mas pelo cuidado. É uma mudança crucial, porque a verdadeira restauração começa não com o tratamento, mas com a permissão para pausar e sentir o que você realmente precisa no momento presente. Neste mês, seu corpo pode pedir mais sono, mais silêncio, mais calor. Isso não é um retrocesso ou uma fraqueza. É um processo de profunda recalibração. Seu sistema nervoso, que por muito tempo viveu em um estado de alerta ansioso, finalmente recebe o sinal. O perigo passou, é seguro relaxar. Você pode notar que as tensões crônicas começam a diminuir, menos rigidez nos ombros, pescoço e peito. Sua respiração se torna mais profunda, seu sono mais tranquilo. Mesmo que nada mude drasticamente externamente, um processo interno de restauração do equilíbrio está em andamento. É vital que você pare de ignorar o cansaço. Você não vê mais o descanso como um luxo ou algo a ser conquistado. O descanso se torna uma parte natural da sua vida, não uma recompensa rara. E seu corpo responde com gratidão. Sua atitude geral em relação à saúde também muda. A ansiedade constante do e se começa a diminuir. Você para de se preocupar excessivamente. Você age com mais calma e consciência, ouvindo os sinais do seu corpo em vez de lutar contra eles. Isso reduz a tensão interna que muitas vezes amplificava qualquer desconforto antes. Janeiro é um mês favorável para práticas restauradoras suaves. Tudo o que estiver relacionado à água, respiração, relaxamento e silêncio ressoará profundamente com você, não como um esforço, mas como uma fonte de prazer. É essa abordagem que cria efeitos duradouros. Igualmente importante é que você comece a tratar seu corpo com respeito, não com críticas. Você não exige mais que ele funcione como antes. Você aceita sua fase atual como natural, e essa aceitação em si acelera a cura. Seu corpo deixa de ser um adversário ou uma fonte de problemas. Ele se torna seu aliado. Você começa a sentir: se me falta força agora,
significa que tenho lutado contra mim mesma por muito tempo. E em vez de autoculpa, surge um cuidado gentil. Este mês lhe ensina uma verdade simples, porém profunda. Saúde não se trata de controle, mas de diálogo consigo mesma. E quando esse diálogo se torna honesto, seu corpo responde com estabilidade. A restauração que começa em janeiro não é passageira. Ela estabelece as bases para o ano todo. Você aprende a viver de uma forma em que seu corpo não apenas sobrevive, mas vive com você em um ritmo harmonioso, livre de sobrecarga. Para você, pisciano, janeiro não é apenas o começo de um ano. É o momento em que a própria vida parece desacelerar só para você, para que finalmente possa ouvir o que realmente importa. Não o ruído do mundo, não as exigências dos outros, não os ecos de medos passados, mas a sua própria voz interior, aquela que esteve abafada por tempo demais. Este mês não traz choques bruscos nem exige heroísmo. Seu poder reside em outro lugar. Ele alivia a tensão que você carregou por tanto tempo, a tensão de ter que ser forte, compreensivo e infinitamente paciente. Janeiro parece sussurrar para você. Você não precisa mais apenas sobreviver. Você tem permissão para simplesmente viver. Você passou por um período em que muito dependia da sua fé, da sua esperança e da sua capacidade de perseverar. Você seguiu em frente mesmo quando se sentia vazio por dentro. Você permaneceu sereno em um mundo que podia ser cruel. E é justamente por isso que a sensação marcante de janeiro é vivenciada não como um novo desafio, mas como um alívio há muito esperado. Neste mês, você para de lutar consigo mesmo. O diálogo interno constante de eu preciso, eu deveria e só mais um pouquinho começa a se dissipar. Em seu lugar, surge uma compreensão serena. Tenho direito a uma vida sem sofrimento desnecessário, a relacionamentos sem tensão, a um caminho que não exige autossacrifício. Este fatídico janeiro não muda suas circunstâncias, mas sim seu ponto de apoio interno. Você não o busca mais fora de si. Você não espera que alguém venha e resolva tudo. Você não simplesmente espera que as situações mudem sozinhas. Você começa a confiar em si mesmo, gentilmente, sem pressão, mas com uma confiança tranquila e firme. Você pode perceber que as decisões vêm com mais facilidade. Não porque tudo ficou claro, mas porque o medo de errar diminuiu. Você começa a confiar em si mesmo. E essa confiança faz com que qualquer caminho que você escolha pareça certo, mesmo que não seja perfeito. Janeiro encerra antigos acordos internos, aqueles em que você se contentava com menos, em que suportava por amor, em que esperava ser visto e apreciado. Esses acordos não estão mais em vigor. Não porque você se tornou uma pessoa diferente, mas porque você cresceu. E nesse crescimento, não há dureza. Há calma. Há aceitação. Há clareza. Você para de tentar provar seu valor. Você simplesmente o sabe. E é esse saber que começa a mudar tudo ao seu redor. O próximo ano se desenrolará a partir desse estado, não da dor, não do medo, não da pressa, mas de uma profunda concordância consigo mesmo. E isso torna seu caminho muito mais leve do que você poderia imaginar. Se o futuro antes o assustava com sua incerteza, agora pode despertar uma curiosidade serena. Não porque tudo será perfeito, mas porque você sabe que, aconteça o que acontecer, você não se perderá novamente. Este fatídico janeiro, então, não é um período, mas uma virada. Uma virada em direção a uma vida onde há espaço para quietude, para alegria, para descanso, para honestidade e para calor humano. Uma vida onde você não precisa ser forte a cada minuto, onde você pode simplesmente ser você mesmo e saber que isso é mais do que suficiente. E se agora, ao ouvir estas palavras, você sente uma ressonância interior, um calor ou uma sensação de calma, significa que você já está nesse caminho.